Ouça a partir de agora na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje eu queria fazer um programa sobre os mistérios e algumas curiosidades sobre o Vaticano. Você sabia, por exemplo, que o nome Vaticano significa vidente ou adivinho? Pois é, pouca gente sabe sobre isso, né? O Papa Bento XVI, ele foi membro da juventude hitlerista, que os papas João Paulo XXIII e o Paulo VI, eles podem ter sido maçons? Você sabia que existia uma papa mulher? Que os OVNIs e a quadridimensionalidade também são estudados pelos bispos, pelos padres cardeais há muitos anos? Pois é, a Basílica, que está situada na Praça São Pedro, ela chega a ocupar 2.300 hectares e ela é composta com mais de 300 estátuas, etc. E lá no altar principal da Basílica está enterrado São Pedro. Quem começou e quem ordenou a construção da Basílica Antiga foi Constantino, nos anos de 326 até 333. Essa atual Basílica que a gente vê, que a gente está acostumada, que a gente acompanha, que a gente tem fotos e tudo mais, ela foi construída em 1506 e terminou em 1626. Então, como eu disse para vocês, a palavra Vaticano vem do latim Vaticanus e significa o vidente ou adivinho. A sede da Igreja Católica, cujo chefe de Estado então é o Papa, tem mais ou menos 1.000 habitantes no local. Lá é a residência papal desde o século XIV e tem sido assim dessa forma desde o primeiro Papa, ou seja, quando Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O Vaticano tem 5.000 quartos, gente, 200 salas de espera, 22 pátios, 300 banheiros, 100 gabinetes de leitura. E como ele é um estado, também ele conta com heliporto, com rádio, escola, embaixada, quartel, palácio. Quer dizer, a estrutura é formada por um patrimônio inestimável. E como é que é mantida? É mantida através de aluguéis de imóveis, direitos de imagem, o turismo. E no Estado de Vaticano também tem os seus poderes executivo, legislativo, judiciário, tudo sempre sob a custódia do Papa, hoje ou é o Papa Francisco. Mas você sabia que uma mulher já ocupou o cargo? Ela já sentou no trono papal? O nome dela foi Lucrécia Borgia. Ela foi filha do Papa Alexandre VI, e inclusive ela engravidou do próprio irmão César, e fez com que os clérigos atestassem a sua virgindade. E em 1501, o que aconteceu? O Papa Alexandre foi até Nápoles e ele acabou deixando a filha Lucrécia ocupando o trono papal. Eu acho que pouca gente sabe sobre isso. Inclusive, crê-se, né, que o João escreveu em Apocalipse, na verdade, quando ele fala sobre a prostituta, ele teria tido a visão porque seria a Lucrécia Borgia. Por exemplo, a igreja ela é altamente crítica com a maçonaria e acaba condenando seus membros como pecadores. E esses aí, inclusive, são passíveis até de excomunhão. Mas existem suspeitas de que o Papa João XXIII e o Paulo VI, eles eram maçons. Mesmo o nazismo, a gente tem relatos interessantes. A história mostra que a igreja teve relações com o nazismo, né? Existem registros de fotos onde os membros do clero acabam fazendo até mesmo a saudação nazista. O Papa João Paulo II, ele pediu desculpas sobre isso em nome da igreja. O próprio Papa Bento XVI, eu já falei sobre isso num programa, ele integrou a unidade do exército de Hitler como soldado membro da juventude hitlerista. E, inclusive, em 2008, ele fez em um encontro de jovens nos Estados Unidos, ele disse que a sua adolescência foi arruinada e mesmo a sua vida progressa, né, quando ele estava mesmo no cargo como Papa, ele disse que isso tudo foi arruinado
por um regime considerado funesto, na qual ele achou que encontraria respostas através do nazismo. Mas um fato curioso é o obelisco. Esse obelisco está situado na Praça de São Pedro. O obelisco que tem lá, aquele obelisco que tem gigante no centro da praça, ele veio do Egito. E ele veio da cidade de Heliópolis, que foi uma herança de um templo de Ra. Sabe quem que trouxe esse obelisco? O Calígula, que ele teve uma vida super conturbada, que eu não vou citar aqui, que não daria nem tempo de contar tanta coisa maluca que esse homem fez. O Calígula acabou trazendo para adornar o seu circo em Roma. E onde era esse circo? No mesmo local que está o Vaticano hoje. É incrível imaginar que isso aconteceu, mas aconteceu sim, gente. E o Papa, e a história do papado, né? O Vaticano acaba contando com uma história com mais de 262 papas, né? Muitos carismáticos, como o João Paulo II, o Papa Pio XII, o atual Francisco, que eu tenho uma profunda consideração e muito respeito, mas a gente teve outros, assim, muito controversos, né? E o que você acha? O que você acha que aconteceria se Jesus visse o Vaticano hoje? Você acha que ele ia apreciar? Que ele ia entrar tranquilamente? Ou que ele faria algo como foi descrito em uma passagem de João, onde ele teria encontrado no templo os negociantes? E ele, com um chicote de cordas, ele expulsou todo mundo do templo. Qual é a tua opinião sobre isso? Você acha que Jesus ele ia compartilhar de toda a riqueza? Eu tenho uma confissão para fazer para vocês. Eu estive lá uns 15 anos atrás, eu não gostei. Você fala, Mônica, como não gostou? Lá é lindo e maravilhoso. Como um fator turístico, eu achei muito bonito. Mas aquela abundância de riqueza me incomodou profundamente. Inclusive, quando eu tentei tirar algumas fotos, eu tive a minha máquina, era máquina fotográfica, não tinha um celular, acho que tem 17 anos que eu tive lá. O segurança jogou minha máquina no chão, quebrou minha máquina, né? E depois ele me disse em italiano, dizendo que depois que eu fizesse a visitação, que eu poderia comprar as fotos na loja do Vaticano. E acabou me apontando o dedo onde que era a loja para eu adquirir as fotos. Mas eu achei aquilo um pouco opressor para mim. Não sei se eu estou sendo clara, né? Mas eu achei um pouco pesado. A história de Cristo, a sua bondade, a sua energia, a sua humildade, eu acho que ela difere. Mesmo quando eu vejo, né, o Papa Francisco falando, quando eu vejo ele na janela, eu fico tranquila, mas quando eu vejo ele no interior do Vaticano, acaba me incomodando um pouquinho, confesso para vocês. E a gente já falou da Lucrécia Borgia, mas a gente tem uma outra mulher na história do Vaticano. Existe uma mulher chamada Papisa Joana, você já ouviu? Existe uma crônica do século XIII, diz que Joana, ela teria ocupado um cargo entre 2 a 3 anos, e foi entre a história do Papa Leão IV e o Papa Benedito III, isso mais ou menos por volta de 900 a 1100, claro, depois de Cristo. E diversos textos da Idade Média acabam falando que Joana, ela contrariou todas as leis e ocupou o cargo máximo da Igreja Católica. Ela teria vindo da Alemanha. E o que aconteceu? Quando ela era adulta, ela conheceu um monge e se apaixonou pelo monge. O casal acabou fugindo para Roma e por viver com um religioso, com esse monge, ela se disfarçou de menino e adotou o nome de Joanes Angélicos. A Joana, né, ou Joanes, ele era tão inteligente que ele acabou conseguindo ser nomeado como cardeal. E por conta dessa inteligência foi eleita como papa. E a sua vida amorosa continuou. E o que aconteceu? A papisa Joana engravidou. E durante uma procissão, quando ela passava por uma viela entre o Coliseu e a igreja de São Clemente, ela acabou dando à luz. E aí isso virou um grande escândalo. Aí o que aconteceu? Depois que nasceu o bebê, amarraram ela no cavalo, arrastaram ela por Roma e acabaram por apedrejar e matar o bebê, claro, até a morte. Agora, as pessoas falam assim, lendo ou não, entre 1377 a 1404, as procissões papais, elas evitam passar pelo mesmo caminho
que a Joana fez. E tem uma outra curiosidade, né? Diz que a cadeira papal existe no centro, né? Há uma abertura para que o cardeal toque a genitália do Papa para saber realmente se ele é homem e não tem nada relacionado ao aspecto feminino. É curioso, né? E os UFOs? Você acha que o Vaticano apoia? Eu vou contar uma coisa interessante para vocês. Você sabe que o Vaticano, ele admite o interesse por UFOs, que também eles são chamados como Rex Inexplicata Volans. E tem uma quantidade muito grande de dados sobre esse fenômeno. Existe um teólogo chamado Corrado Balducci, que ele faz inclusive parte de uma comissão do Vaticano para averiguar a possibilidade desses contatos esses contatos alienígenas, né? E ele diz o seguinte, que eles até acreditam que existem, assim como tem criaturas aqui na Terra, também poderia existir criaturas inteligentes em outros lugares, em outros planetas, porém, a ressalva que eles fazem é que eles dizem, então, que esses seres também foram criados por Deus. E isso não entraria em contradição com a fé católica, porque crê-se, então, que eles não podem colocar limites na liberdade criadora de Deus. E eles continuam dizendo que caso sejam encontradas civilizações em outros planetas, e isso for possível uma comunicação, eles explicam que eles tentariam levar e enviar missionários, no caso, segundo a orientação do catolicismo, para salvar esses alienígenas, como fizeram no passado, quando eles conheceram, quando eles descobriram novas terras. Então, eles acreditariam que conseguiriam fazer uma conversão para o catolicismo. Eu acho um pouquinho complicado, mas a gente tem que respeitar aqui. E quantos católicos vocês acham que existem no mundo? Entre o ano 2000 a 2005, foi feito de acordo com o anuário estatístico da Igreja Católica, existe 1.115 bilhões de pessoas que se consideram católicos, ou seja, 17,3% da população mundial. E os muçulmanos, eles já estão quase passando esse número, se já não passou. Eles contam com 1.114 bilhões de pessoas, está quase batendo o universo católico. Quer dizer, inclusive, você sabe que existe uma teoria de que a terceira visão de Fátima, né, das meninas, das pastorinhas, se referia não a Fátima, né, não a Fátima, Nossa Senhora de Fátima, em visitação às pastorinhas, mas poderia ser também uma menção a Fátima, que fazia parte da família do Maomé, e dizendo a ela que o islamismo iria se sobressair e iria acabar acabaríamos por estar para viver um universo mais islâmico do que católico. Quer dizer, as consequências disso no mundo atual é uma coisa a se pensar e é uma coisa a estudar também, né? Como é que... Então, quando eu vejo, por exemplo, nos jornais, eu vejo até uma repulsa contra as mulheres que usam aqueles véus, aqueles panos que cobrem o corpo inteiro, eu acho isso extremamente radical. Eu não concordo. A burca, sim, a burca, você tem um corpo completo fechado, né, só apenas os olhos com uma rede, aí você poderia até supor que debaixo dessa burca você tem um homem com uma bomba, concordo que sim, mas o fato da mulher usar véu ou não, eu acho inadmissível a política francesa, inclusive obrigar as mulheres nas praias retirarem os véus por conta de uma lei. Eu acho que isso foi uma grande pisada na bola e isso pode trazer também graves consequências, você não acha? Eu acho que há uma restrição aí até um pouco maldosa, até um pouco restritiva demais. Bom, sobre tridimensionalidade, quadridimensionalidade, o que é isso? São as outras dimensões. Como é que o Vaticano vê tudo isso? Na década de 50 e 60, o Jornal do Vaticano acabou publicando um artigo e ele diz o seguinte, que a existência de algo tridimensional, quadridimensional é concebível, é válido. E ele diz que qualquer corpo pode se mover, sim, no espaço de 4 dimensões. O que ele fala? Ele até aceita
a teoria de espaço-tempo de Einstein. Só que ele diz o seguinte, que a teoria do espaço-tempo de Einstein seria uma obra integral da criação e de Deus. E que seria tudo isso perfeitamente natural se acreditar em Deus e em Jesus, que até mesmo a passagem através de paredes poderia ser concretizado através da evasão temporária nesse espaço tridimensional, porém, se você acredita em Deus e em Jesus. Aí, para ele, diz que sim, isso seria válido. Esses textos do que eu estou falando, tudo isso eu retirei, foram muitos anos de pesquisa, inclusive eu escrevi livros sobre o assunto. Vale mais como fator de curiosidade para você ver que quando você acha que o Vaticano ele não está acompanhando as coisas, o Vaticano acompanha tudo. É que ele não torna isso público. Tudo que está acontecendo, há uma aceitação conforme o que eles estudam e pesquisam, até para acompanhar. Existe até um certo dinamismo, né? E eu volto a falar, né? O Papa Francisco, ele vem para dar uma modernizada nesse sistema. Por exemplo, você sabia que o Vaticano perdoou o John Lennon depois que ele disse que os Beatles eles eram mais populares que Jesus Cristo? Os Beatles eles foram excomungados, né? O mesmo aconteceu com a Joana d'Arc, que em 1430 ela foi presa por inimigos, ela foi acusada, julgada, foi condenada como herege e foi morta na fogueira. Aí depois houve a canonização dela, né? Mas quando a gente começa a ver esse sentido de perdão, também não deixa de ser uma abertura, né? Uma modernidade como o Francisco está fazendo, que hoje a igreja tenta abraçar, por exemplo, os gays. O Francisco está abraçando a ideia de se pensar num segundo casamento para quem já casou, acabou não dando certo, fazer uma segunda união na igreja. Isso são fatos importantes para a gente entender o que acontece. Outra coisa, quanto ao celibato, eu achei até importante essa informação. Por exemplo, existe um homem que é um autor de um livro, Sex and the Vatican, o nome dele é Carmelo Abate. Ele coletou depoimentos anônimos e ele escreveu nesse livro, no Sex and the Vatican, ele escreveu que 25% dos padres eles teriam relações secretas com mulheres. Inclusive numa matéria, se não me engano, na Marie Claire, aqui no Brasil, o lugar onde nós teríamos mais mulheres que teriam uma correspondência sentimental com os padres seria em Aparecida. Curioso, né? Então ele diz que 30% dos padres mantêm relações com mulheres, 30%, e 25% dos padres acabam mantendo relações com mulheres e que 30% desses padres são gays. No Brasil, constatou-se o número de 3.000 padres que se encaixam nesse caso. E ainda revelou que as mulheres italianas, elas assinam acordos e elas têm também uma pensão em troca do silêncio. E a alta cúpula do Vaticano tem conhecimento desses fatos, mas acaba fazendo vista grossa para isso. O Richard Saipe, que é um estudioso do tema há 25 anos, ele explicou o seguinte, que para a igreja, o celibato ele não é um dogma ou uma exigência bíblica, porque alguns apóstolos de Cristo eram casados, mas a proibição do casamento, na verdade, é mais uma questão política. Em 1537, os padres foram proibidos de casar para proteger a igreja de futuras disputas de herdeiros. Você já pensou? Se a viúva entra com um recurso para conseguir até receber o dízimo da igreja, ou receber algum tipo de pensão de acordo com os fiéis que acabam depositando seus donativos, seria meio complicado, né? Então, na verdade, existe uma certa tolerância sobre isso de alguns padres que acabam tendo, e eu volto, acho que há 10 anos atrás, quando a Marie Claire fez uma matéria sobre isso, falando sobre as esposas dos padres, especialmente na região de Aparecida do Norte. E quanto ao exorcismo e ao demonismo, a Universidade Regina Apostolorum, em Roma, declarou em 2011 e 2012 que o número de exorcismos tem aumentado consideravelmente nos últimos anos.
E o exorcista-chefe, ele fala exatamente sobre isso, né? Ele fala que as pessoas, até por conta do uso indevido da internet e de páginas relacionadas à pedofilia e a outras coisas que não cabe a me falar agora sobre isso, fazem com que algumas pessoas, direta ou indiretamente, acabam realmente sofrendo ataques do demônio. E muitas acabam realmente sendo possuídas. Muitas também a gente tem que entender que pode ter algum tipo de problema psicológico, isso condicionado à visitação de certas páginas, pode trazer algum tipo de desgaste nesse sentido. Quanto aos escândalos relacionados ao Vaticano, que eu acho exemplar a conduta de Francisco, ele está pegando muito no pé nesse sentido. Tudo que tem a ver com delitos mais graves, como a pedopornografia, ou como a pedofilia, ou tudo que se refere às imagens pornográficas que tenham como objetos menores de 14 anos. Isso tudo ele está fazendo uma limpeza no clérigo, né? Inclusive ele disse totalmente aberto para punir quem tiver que ser punido. E lembrando que na década de 80, de 70, de 80, muitos casos de pedofilia foram abafadas pelo Vaticano, não foi levado a nenhum caso relacionado a ir para o júri ou você ter uma certa punição relacionada à área de direito, porque era tudo abafado, o que não é justo, né? Mas eu acho assim, eu espero até com o retorno dessa grande ser aí iluminado, que é o Papa Francisco, gosto muito dele, eu acho que são poucas pessoas que não gostam desse homem, eu acho que ele vem, eu nunca esqueço, quando ele esteve no Brasil, ele falou que nós deveríamos ser revolucionários, aquilo me encheu de esperança, né? Apesar de eu ter sido batizada, eu pouco frequentei a igreja, minha mãe não frequentava muito, meu pai sim, minha mãe nem tanto. Depois eu lembro quando eu fui batizar o meu filho, como eu era mãe solteira, a igreja não fez o batismo, né, do meu filho, e isso acabou criando até um certo desabor quanto a... Eu não me senti segura na casa de Deus, e encontrei na espiritualidade, no exercício do estudo dos anjos, né, eu acabei encontrando esse abraço que eu tanto queria receber relacionado à espiritualidade. O Vaticano tem consciência dessa evasão, dessa saída de fiéis em todo o mundo, que eu acho que o Francisco ele vem para trazer esse conforto e fazer com que alguns fiéis voltem à igreja, né? Mas a gente tem aí, isso é sabido, né, o avanço do islamismo e de outras religiões. A gente também tem aí o crescimento do ateísmo, também de assuntos relacionados à espiritualidade, e a gente sabe que a igreja vive hoje um conflito ideológico, né? Existem novos desafios que devem ser superados, e vamos ver o que vai dar. Eu espero que as profecias de Nostradamus, quando ele prevê coisas até muito pesadas referente a desabores que a igreja vai enfrentar, principalmente agora nesse ciclo até 2020, segundo os estudos de pessoas que estudam as questões referentes a Nostradamus, eu espero que não, né? Que Francisco consiga conduzir com tanto carinho e amor, da forma que ele tem conduzido, trazendo tantas maravilhas, tanto conhecimento, tanto poder, tanto carisma, que ele venha resgatar e trazer o conforto que as pessoas necessitam e que conduza com a melhor paz de todos os espíritos. Vocês gostaram do tema de hoje? É mais para assim, é o que eu falo para vocês. Eu, como estudiosa dos anjos, eu amo estudar sobre os anjos, eu poderia ficar falando todos os programas sobre os anjos. Tenho a consciência desse anjo superior, mas também tenho consciência que a gente também tem que nutrir o nosso anjo interno. E a minha proposta sempre é essa, trazer a cada semana mais conhecimento sobre espiritualidade de modo geral, sobre diversos assuntos, para você refletir, pensar, perguntar, indagar. Depois do meu programa, vai no Google, procura, busca, será que é verdade o que ela falou? Será que não era? Da Lucrécia Borgia, do nazismo, o Papa Bento realmente fez parte da juventude. Isso é importante. Eu sempre falo nas minhas palestras, isso não tira em nada a minha fé. Nada. Quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu estudo, mais, pelo contrário, mais eu tenho força, mais eu tenho fé,
mas eu me sinto confortada por descobrir esses novos temas e passar para vocês e ver que o universo é muito rico. Mas conhecimento também é poder. Eu acho que a gente não pode abaixar a cabeça. Eu sempre falo isso e seguir pela manada. A gente tem que ter essa consciência, tem voz ativa e escolher o que é melhor, qual é o melhor caminho, tá bom? Bom, se você quiser entrar em contato comigo, você me encontra no Instagram, no Mônica dos Anjos 72, que é facinho se memorizar, né? Mônica dos Anjos 72. Se você gosta dos meus livros, eu fico imensamente feliz como escritora. Os meus livros estão aí nas lojas da Saraiva, são parceiros meus há 25 anos. E no Facebook eu também estou lá. Coloque na busca Mônica Buon, B-U-O-N. Você vai cair, eu não sei, acho que eu estou com 115 mil pessoas na página principal, eu tenho mais outras 2 páginas. Eu não vou tanto, nessa página oficial eu vou mais. Eu estou lá praticamente postando todo dia. E durante a semana, o meu exercício como profissão, eu sou astróloga e é um exercício que eu adoro fazer. O dia que você estiver disposto a trabalhar esse método de conhecimento, eu acho fundamental. Eu também estou lá, você pode anotar o meu número, é o 11 4708 1950. Então o número é 11 4708 1950. Espero que você tenha gostado do programa. Eu adorei estar hoje com você aqui falando sobre o Vaticano. Semana que vem tem mais um assunto bacana para você ter esse aumento de conhecimento sobre a espiritualidade, religiões e todos os temas voltados a tudo isso que a gente está conversando, tá bom? Uma boa semana para vocês, fiquem com Deus e até semana que vem para mais um programa Mônica Bonfilho. Namastê. Você acaba de ouvir na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho. Ouça a partir de agora na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje eu queria